Fala galera, professor Ariel Coelho, e hoje eu gostaria de falar para vocês rapidamente sobre esquemas vocais. Já perceberam que os vocalistas cantam com sons diferenciados? Sim, isso é óbvio. Mas já perceberam que, de acordo com o estilo que eles cantam, de acordo com a proposta estética deles, eles vão produzindo sons diferenciados? E hoje em dia nós sabemos que esses sons diferenciados são produzidos na relação do que eles fazem na laringe com o que eles fazem no chamado filtro. Língua, palato mole, enfim, tudo que é para cima da laringe. As ciências modernas, os autores modernos de técnica vocal e de canto, eles têm pesquisado cada vez mais e tentado sistematizar essas sonoridades para que a gente, claro, consiga passar isso para vocês, nós os professores de canto e de técnica vocal. Então veja, alguns autores chamam isso de funções, alguns autores chamam isso de esquemas vocais. O fato é que se sabe que aquilo que nós conhecemos como a voz do vocalista não é exatamente aquilo que nós podemos dizer que é a voz natural dele. Existe toda uma formatação técnica dos sistemas envolvidos no ato de canto e que produzem determinadas sonoridades e o vocalista sem querer querendo, com auxílio ou não de outros profissionais, como por exemplo produtores, ou às vezes até pelo próprio feedback do seu público, acaba se formatando de determinadas maneiras, produzindo determinados sons específicos. Rapidamente, nós podemos produzir sons assim. Olha essa voz. Eu tô com o comportamento da minha laringe de uma certa maneira. Rapidamente, a minha prega vocal tá passiva. O ar passa fácil na minha prega vocal e a sonoridade é sempre essa, macia e leve. Eu particularmente não vou dando meus bois agora para vocês, até porque vocês estão livres para pesquisar com diferentes autores essas sonoridades. Cada autor vai chamar de um jeito, porque nós estamos ainda numa fase aí de internacionalização dos nomes, dos esquemas vocais, dos efeitos, então eu deixo livre para vocês. O fato é que, sim, eu preciso treinar todo dia isso. Olha aqui essa voz, mama, just kill the man, put a gun again. Preciso treinar isso sim, porque eu estou treinando um certo ajuste muscular que no conjunto da minha técnica vocal vai me ajudar a ter mais maleabilidade técnico-vocal. Um outro esquema vocal possível, esse que eu estou usando para falar com vocês. Eu estaria fazendo mama, de repente mama, oi. Alguns autores chamaram de belting, alguns autores chamam de, sei lá o que mais, calling e por aí vai. Mama, eu canto com essa voz. Minha laringe fez uma movimentação diferente, um outro músculo foi acionado, foi tensionado e eu preciso também treinar todos os dias esse esquema vocal. Então nós temos dois já. Eu canto assim, eu canto assim. Verificou-se outros tipos de comportamento vocal. Por exemplo, eu posso partir desse segundo. Produzir um abaixamento da minha laringe na parte posterior, que a gente chama de crico lateral, e fazer esse movimento. É um outro esquema vocal. E eu posso levar esses meus esquemas vocais, como exemplo, eu posso levar para as regiões agudas, que vão produzir sonoridades específicas, mas sendo ainda o mesmo esquema vocal, respeitando apenas a própria mecânica da laringe. Exemplo. Oi. Chamem do jeito que vocês quiserem, embaixo, em cima. Em cima ficou falsete, não sei o nome. O segundo comportamento, se eu fizer oi, ei, aquele comportamento que eu disse, né, que eu estava usando para falar com vocês. Oi, ei, eu estou tentando agora, claro, manobrar minha musculatura laríngea para manter a mesma sonoridade. Claro, por isso que você tem que ter um professor para lhe ajudar a atingir essas movimentações através de antecipações musculares e estratégias musculares específicas. Vou repetir. Se eu quiser trocar esses dois esquemas vocais numa dinâmica de música. Exemplo, essa música Bohemian Rhapsody, é bem interessante, né? Mama, I have just begun, but now I'm gonna throw it all away. Eu liguei mais músculos. Sim, os sistemas todos estão em comunicação e eles vão ser todos religados, reativados, reposicionados para que eu dê conta da demanda desse esquema vocal específico que eu estou propondo, né? Eu, autor, eu, cantor, propondo na hora de eu cantar. E aquele terceiro esquema vocal que eu fiz, se eu elevar ele para os agudos, vai ficar com essa sonoridade. Eu posso cantar algumas músicas assim. Feeling that is gone. Eu tô tentando
tentando segurar músculos de modo diferente do que eu estava fazendo anteriormente. Oi, feeling that! O segundo esquema, pensa, o segundo esquema, o primeiro esquema, o terceiro esquema, eles têm que ser mapeados nas músicas para eu saber exatamente onde eu devo aplicar cada um deles, para que no conjunto da minha obra ali, técnico-vocalmente falando, eu consiga produzir uma certa homogeneidade na minha voz, pensando na proposta estético e técnico-vocal, de modo que eu não também escorregue e caia em acidentes na minha técnica vocal cantada. Exemplo. Mama, life have just begun. Putz, não era isso que eu queria fazer não. Eu escorreguei. Life have just begun. Mudei, troquei músculos. But now we're gonna throw it. Putz, eu não queria fazer isso não. But now we're gonna throw it all. Era na segunda nota que eu queria ligar outra musculatura. Então só pra dizer, sim, nós temos diferentes esquemas vocais. A voz não é exatamente isso que a gente chama de voz natural, principalmente quando a gente fala de voz cantada. E nós precisamos treinar bastante esquemas vocais para que a nossa técnica vocal fique mais alargada e a nossa técnica vocal, obviamente, nos dê mais possibilidades de canto, de estilos diferentes, de vozes diferentes, de produzir plasticidade na nossa técnica vocal, ok? Treine bastante todos os esquemas vocais possíveis, cante bastante diferentes músicas de diferentes propostas estéticas, alargue o seu processo de crossover estético técnico vocal, ok?